no Salmo de número 128. Eu vou intercalar a palavra com alguns propósitos de oração nessa noite. Se desejamos vencer as batalhas contra as hostes da maldade, o mundo espiritual, precisamos estar de posse das armas para executar essa tarefa. E dentre elas, a palavra, o louvor e a oração. Então, nós temos no Salmo 128 muitas temáticas que envolvem áreas e coisas importantíssimas da nossa vida, da igreja cuja qual nós fazemos parte, da nossa casa, da nossa família. São apenas 6 versículos, mas eu vou precisar do Ministério de Louvor de novo aqui, tá certo? Então pega a turma toda, traz para cá. Aí eu sei que alguém pode ter saído para tomar uma água, mas já já eu vou precisar, se posicione. Mas o verso, eu vou ler todo e depois nós vamos acompanhar aqui. Salmo 128. Vou ficar com a minha tradução. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua mesa, e os teus filhos como plantas de oliveira, tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que cada um de nós sejamos abençoados por tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Remova toda a distração, é o que nós te pedimos. Você pode dizer amém? Isso. Eu quero começar pela exposição do salmista falando do êxito, do sucesso, da bem-aventurança. O texto começa dizendo que será bem-sucedido, terá êxito todo aquele que fizer 2 coisas. A primeira delas é temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós olhamos a importância de termos no nosso coração o desejo de não perdermos a intimidade com o nosso Deus, em valorizarmos a presença de Deus em nós, no ambiente cujo qual nós frequentamos, nos negócios cujos quais nós fazemos, e que venhamos entender que todas as vezes que tememos a Deus, a nossa preocupação sempre está em saber que Ele está conosco em qualquer situação. Temer é diferente de ter medo. Apesar de serem 2 coisas bem parecidas, o temor do Senhor é aquilo que todo aquele que sabe quem é Deus jamais quer perder sua presença.
Saber que Deus vai estar com você, seja um dia bom, um dia ruim, se você estiver ganhando, se você estiver perdendo, as coisas estão bem ou maus na sua casa, vivendo períodos agradáveis ou desagradáveis. O salmista está dizendo que temer a Deus é imprescindível para aquele que deseja ser alguém de sucesso. Quando nós descobrimos de uma forma prática que alguém teme a Deus, quando a vida dessa pessoa é levada num nível de seriedade, de uma tal forma que ela não brinca com aquilo que ela sabe que desagrada ao Senhor. Hoje nós conseguimos ver pessoas, e até temos por hábito de dizer, parece que as pessoas perderam o temor a Deus. Elas são capazes de cometerem pecados, de assumirem comportamentos, de tomarem decisões absurdas. E mesmo depois de tendo feito isso, às vezes vem participar de um culto, vem para um ambiente de adoração, às vezes vai pregar, o camarada, às vezes ele está em adultério. Ele está num pecado, mas ele sobe no altar e desempenha a função como se aquilo não representasse nada. Nós precisamos de uma igreja que tema ao Senhor. Nós precisamos de uma igreja que entenda que não é fácil, que é desafiador sim, lutar contra o pecado. Mas reunimos todas as nossas forças, todos os dias, para vivermos uma vida de santidade na presença do eterno Deus. E isso serve para todos nós, não apenas para aquele que toca, para aquele que prega, para aquele que serve. O salmista está dizendo, aquele que teme ao Senhor, ele será bem sucedido. Ele sabe que jamais a presença de Deus pode ir embora. Eu me lembro quando Sansão, de uma forma bem paulatina, bem tranquila, vai perdendo o temor ao Senhor em cada uma de suas decisões. Ele começa de uma forma tão simples, certo? Aliás, o primeiro incidente envolvendo a perda do temor de Sansão é algo aparentemente tão simples. Em legítima defesa, ele mata um leão. Ele é um nazireu. Segundo a lei cuja qual ele está inserido, ele não pode se aproximar de um cadáver. E se isso acontecer, ainda que por acidente, ele deveria cumprir todo um rito de purificação. Mas o texto diz que ele está caminhando quando um leão vem na sua direção. Ele não tem outra coisa a fazer, a não ser se defender do leão. Mas ao matar o leão, ele deveria se expor ao ambiente de purificação. Mas ele não quis, motivo pelo qual eu desconheço. Mas em algo muito simples, onde parece que os resultados não aparecem imediatamente. A Bíblia é bem clara, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. É inevitável. Uma hora nós vamos ter que lidar com as consequências daquilo que negligenciamos. Aquilo que parecia ser pequeno foi apenas o começo da tragédia de um grande homem. Agora ele está de volta. Se não bastasse não fazer a purificação da primeira vez, quando ele está passando novamente pelo local, ele tem a curiosidade de ver o que tinha acontecido com o leão. Olhe bem, até aí tudo bem.
Ao invés de ficar de longe, ele se aproxima. E agora há uma colmeia na ossada do leão. O couro está ali, e entre os ossos, as abelhas colocaram o seu mel. Para Sansão, era um ambiente proibido. Mas ele já havia rompido uma vez. Agora ele pega o mel e come. Aquele lugar era um lugar proibido, mas havia algo doce em lugares proibidos. O diabo é bom nisso, em colocar coisas agradáveis, vantajosas, lisonjeiras, em ambientes cujos quais nós não devemos frequentar. Mas ele está rompendo, quebrando e perdendo o temor. Pessoas perdem o temor quando se envolvem com um pecado e não sentem mais nada, uma mente cauterizada. O fracasso é só uma questão de tempo, a vergonha e a humilhação é só uma questão de tempo. É assim que funciona. O diabo manda fazer, mas não guarda segredo. Guarde isso muito bem. É só uma questão de tempo até ele envergonhar você, envergonhar seu casamento, envergonhar seus negócios, envergonhar sua família. Não brinque com o pecado. O temor do Senhor deve estar todos os dias ao nosso lado, porque Ele nos traz bem-estar, satisfação. Então não interessa o que as pessoas façam. Eu fui criado com minha tia e ela tinha por hábito me dizer algo muito sério. Quando eu dizia que os outros meninos estavam fazendo algo, ela falava: você não é qualquer um. E que vontade eu tinha de ser, porque eles podiam fazer, mas eu não podia. O salmista continua dizendo: tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Os caminhos do Senhor é muito desafiador para nós. Primeiro, andar com Deus já é um grande desafio, porque você escolhe relacionamentos por afinidade. Você escolhe relacionamento, certo? Porque há uma identificação. Na igreja, com quem você se relaciona? Com todo mundo? Não. Na igreja você se relaciona com quem você se identifica. Quanto maior for a sua identificação, a este grupo você pertence. Então é muito comum nós termos dentro de uma igreja diversas tribos, grupos de pessoas que se relacionam de forma sadia. Por quê? Porque gostam muitas vezes da mesma coisa, porque se identificaram com um comportamento, com um temperamento. Mas quando nós vamos lidar com Deus, a Bíblia diz: os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Eu não vejo como você vê. Como é que nós vamos andar com alguém que pensa, que anda, que vê, cujo qual os valores são diferentes do nosso? O salmista diz: se eu quero ser bem sucedido, eu temo a Deus, eu não tenho medo dele. Não, eu não tenho medo porque ele é bom, eu não tenho medo porque ele é misericordioso, mas eu temo e não quero ver Deus longe de mim. Porque voltando a Sansão, depois de tantas e tantas vezes, o texto diz que um dia Sansão levanta e diz: levantar-me-ei e irei mais uma vez ter contra os filisteus e os subjugarei. E o texto termina dizendo: o que ele não sabia é que Deus não era mais com ele. Não deixe Deus ir embora. Não deixe Deus sair da sua vida. Ou melhor, não coloque Deus para fora da sua vida. Tema que o temor do Senhor esteja dentro de cada um de nós. Quando lidarmos com os caminhos cujos quais são desafiadores de cumprirmos,
Nós vamos olhar e vamos dizer: Senhor, me fortaleça para que eu seja obediente, me fortaleça para que eu me mantenha, me fortaleça para que eu diga não. Eu não posso estar nesse tipo de negócio, eu não posso estar nesse tipo de conversa, eu não posso estar nesse tipo de relacionamento, eu não posso, Senhor, eu até quero, mas eu não posso, porque eu sou teu, eu sou separado, eu sou um cidadão eleito. O salmista está dizendo isso. Tema a Deus e reconheça os seus caminhos. Nem sempre andar nos caminhos do Senhor irá dar a você louros, e você será ovacionado por outras pessoas. Eu gosto quando o texto diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. É aos olhos do Senhor. Pô, mas por que fulano fez isso com você e você agiu dessa forma? Pois é, cara, pode falar a verdade, não era a forma que eu gostaria de ouvir. Você é frouxo, cara, para te falar a verdade, para fazer e me comportar do jeito que eu me comportei, eu tive que ser muito valente, porque a minha vontade era quebrar a cara dessa pessoa, é de mandar ir para o inferno, é de entrar na igreja e nunca mais. Mas essa não é mais a minha vida, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Você consegue entender? O caminho é dele, é dele, é dele. Agora, certo? É ele que dita as regras, certo? Aquilo que outrora parecia você correto, hoje para você é absurdo. Aquilo que hoje você jamais se viu fazendo anteriormente, se tornou uma prática sua e melhor, com satisfação, porque você sabe que Deus está olhando e está aprovando a vida que Ele te ofereceu. Andar nesses caminhos não é fácil, mas é possível. E a Bíblia diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000, mas nós não seremos atingidos. E o salmista começa dizendo: tema a Deus e ande nos seus caminhos, e você será abençoado. Mas agora ele vai um pouco mais além. Aliás, me permita fazer uma oração antes de prosseguir. Precisamos de uma igreja temente. Precisamos de gente que saiba o que é subir no altar, e também não vem querer só botar pressão no altar não, tá bom? Porque hoje qualquer coisa é no altar, é no altar. Deixa eu falar uma coisa para você: passou daquela porta para dentro, meu irmão, a responsabilidade é nossa. Todo mundo tem que viver uma vida de santidade. Pare de colocar coisa em cima só de pregador, em cima só, certo, de ministro de louvor. Não é assim que funciona não, meu irmão, entendeu? É para todos nós, o bicho pega, somos um corpo. É assim que funciona, certo? Quando Israel enfrenta o grande desafio, certo, para vencer aquela minúscula cidade de Ai, quem era Acã? Acã era quem? Ele era alguém que pertencia à comunidade, e quando ele fez o que não devia, o que aconteceu? O comportamento dele, sabe o que fez? Causou problema para a comunidade inteira. Então é responsabilidade nossa, sua, lutar contra o pecado, dizer não à pornografia, dizer não aos absurdos, dizer não, 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 não e não. Não é porque eu não quero. Eu conto uma história antiga minha, quando eu estava com problema de estômago, que eu fui no lugar e o cara perguntou: o senhor quer Coca-Cola, pastor? Eu falei: quero. Ele falou: vou colocar. Eu falei: não. Ele falou: o senhor quer ou não quer? Eu falei: quero. Ele falou: vou pegar. Eu falei: não vai. Ele falou: o senhor decide se o senhor quer ou se o senhor não quer. Eu falei: eu já falei que eu quero. Ele falou: então eu pego. Eu falei: não. E eu disse: querer eu, mas eu não posso. Eu não posso. Não me pertence mais isso. Eu descobri que Ele morreu na cruz do Calvário para me dar a vida eterna. Eu descobri que hoje eu carrego sobre mim o nome
dele. Então eu não negocio desse jeito, eu não me comporto desse jeito, eu não me visto desse jeito, eu não falo desse jeito, não adianta. Então nós precisamos de uma igreja, e precisamos mesmo, porque o negócio está bagunçado. Tem gente que vem para a igreja com determinadas roupas. Esse dia veio uma irmã na igreja, você olhar para a vestimenta dessa, você falou: Senhor, isso não é roupa. E vem, e pior, tem marido, certo? E aí a gente fica numa situação difícil, que a vontade é falar: não pode, não é assim, entende? Então pegou emprestado, pague. Entendeu? Comprou no cartão dos outros, pague, porque eu não aguento mais. Bota tudo na conta da gente, certo? Pô, já viu lá na igreja do pastor Cláudio, ainda diz que a igreja é minha. E a igreja só é minha quando o comportamento é ruim. Porque se o comportamento for bom, é a igreja do Senhor. Mas se é ruim, o pastor, já viu lá, aquela irmã lá, ó, Cabo Culto, Serol. Já viu como é que tira foto? Faz isso. O nosso nome está rolado. A grande verdade é essa. Então nós precisamos de uma igreja que conheça os caminhos do Senhor e esteja disposta a andar nele por temor ao Senhor, porque queremos a presença de Deus ao nosso lado. Então eu quero você de pé nesse momento. Isso. Que nós vamos orar por uma igreja temente. Posso ouvir um amém? Nós vamos orar por uma igreja que luta para viver na presença de Deus, para os crentes que estejam habilitados a olhar para si mesmo com clareza. É assim que funciona. Abner, vem para cá. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, e você vai dizer para Deus: Senhor, me ajuda a permanecer firme, temendo e desejando por Tua presença. Pai querido, o Senhor nos conhece por fora, mas o Senhor nos conhece por dentro. O Senhor sabe aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes a sociedade também sabe, mas o Senhor sabe aquilo que a gente processa dentro de nós antes de realizarmos, de fazermos, de falarmos, de nos comportarmos como não Te agrada. E Pai, somos sensíveis a isso. Temos consciência de que muitas vezes nós erramos, não porque nós não sabemos o que é certo. Muitas vezes erramos, Pai, porque não conseguimos fazer aquilo que sabemos que é certo. Muitas vezes erramos porque não temos forças para reconhecer que precisamos do Senhor para superar muitas, mas muitas situações que achamos que conseguimos resolver por nós mesmos. Achamos que temos condições, que nós conseguimos, que nós temos força, que nós somos capazes. Mas infelizmente, Pai, caímos porque confiamos mais em nós do que no Senhor. A Tua palavra diz: maldito aquele que confia em si mesmo, no seu braço forte. Que nós possamos a cada dia, Pai, reconhecermos que temos limitações. Não somos super-homens nem super-mulheres. Somos pessoas suscetíveis a falhas, suscetíveis a cair. É verdade, o Senhor nos levanta todas as vezes que nós cairmos, mas que nós possamos ter a consciência de que não há prazer em cair, não há prazer em errar, não pode haver prazer em andar longe ou fora dos Teus caminhos. Por isso dê a nós, Pai, essa sensibilidade no temor do Senhor, para que andemos a cada dia mais, buscando secar aquilo que o inimigo quer jorrar sobre nós,
buscando, Pai, apagar aquilo que o inimigo tem colocado na nossa frente, buscando nos blindar daquilo que o inimigo tem tentado colocar diante de nós como algo interessante, como algo prazeroso, como algo que não tem nada a ver. Que possamos estar a cada dia mais sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu Espírito, nos deixando levar pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, para que possamos recusar, rejeitar a cada dia as ciladas que o inimigo tem tentado colocar diante de nós. Que possamos ter a força que vem do altar, mas também a força que vem do céu. A força que vem de nós mesmos, ela às vezes não é resistente, às vezes nos engana, porque a Tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Por isso que possamos a cada dia mais nos levantar na força do Teu poder e no Espírito que habita em nós, para rejeitarmos, para decidirmos com consciência e com convicção, na fé que temos no Senhor, tudo aquilo que o mundo tenta colocar diante de nós como algo agradável, Pai. Sabemos que o pecado é bom, mas temos que ter consciência de que o preço a ser pago quando a gente peca é muito maior do que aquele que estaríamos dispostos a pagar. Que o pecado vai nos levar para muito mais longe do que gostaríamos de ir da Tua presença. Por isso, Pai, faz com que cada dia mais temos essa sensibilidade aguçada para ouvir sempre a Tua voz, para sermos sensíveis ao Teu Espírito e recusarmos e rejeitarmos em toda e qualquer situação aquilo que o inimigo tem tentado colocar à nossa disposição. E eu peço isso, Pai, porque eu creio que o poder que vem do alto é muito maior do que o poder que vem das trevas. Por isso, dê a nós forças e condições para andarmos na Tua presença, porque eu tenho certeza, Pai, que assim alcançaremos lugares distantes, lugares longes, lugares altos. Nós seremos exaltados no meio dessa sociedade má. Mesmo andando no meio de uma sociedade pervertida, conseguiremos chamar a atenção do Senhor, para que o Senhor olhe para nós e diga: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu oro a Ti, Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, sente-se, sente-se. O verso 2 diz o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerás. O salmista agora vai falar de uma das áreas importantíssimas também da nossa vida, a área econômica. A situação econômica daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, seus negócios, seus recursos, seu trabalho. Tendo o Senhor à frente, o Senhor nos faz prosperar em ambientes onde outros iriam à falência. O Senhor nos faz progredir em ambiente onde outros não conseguiriam se manter. Quando nós colocamos a nossa vida econômica, financeira, com trabalho, com boa administração, com generosidade, certo? Com fidelidade ao Senhor, nós vamos ver a oportunidade que temos de comermos o melhor desta terra. Isaac vai para um deserto, um ambiente inóspito, inadequado, certo? Um solo que seria improdutivo para muitas pessoas, mas não para ele. Nós precisamos entender que se o Senhor estiver conosco, nós podemos prosperar em qualquer ambiente. O dinheiro e as adversidades, econômicas, ele tem atraído muita atenção. Hoje muitas pessoas atravessam dificuldades econômicas. Eu quero orar por esta área neste momento, porque o salmista diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha o que o salmista está dizendo aqui: se eu temer a Deus e se eu andar em seus caminhos, eu terei recursos, eu terei suprimentos. Deus
entrará com providência a meu respeito, e não apenas economicamente, mas ele faz questão de dizer sobre felicidade. Ser feliz, aquilo que todo ser humano emocionalmente saudável busca, felicidade. Onde a felicidade vai estar? Dependendo de onde você acredita que ela esteja, é para lá que você vai. Tem gente que acredita que se ganhar dinheiro vai ser feliz, então ela vai atrás das riquezas. Tem gente que acredita que se casar vai ser feliz, então busca o casamento. Tem pessoas que acreditam que se tiver filhos encontrarão a felicidade, então para lá elas vão. Tem pessoas que acreditam que se tiverem suas formações acadêmicas, sua casa própria e tantas outras áreas. Mas a grande pergunta é: o que você vai fazer quando chegar no lugar onde acreditava estar a felicidade e não encontrá-la? O salmista diz aqui: se temer a Deus e andar nos seus caminhos, seu êxito será tão grande que você encontrará a felicidade nesse ato aparentemente simples de ter Deus dentro de você por satisfação, da obediência aos princípios cujos quais você conhece, mesmo sejam eles rotulados como ultrapassado, retrógrado ou tantas outras, certos rótulos que podem colocar sobre nós. Mas você sabe o nível de prazer e satisfação que aquilo te causa. Eu não sei hoje qual é a sua situação econômica, se hoje você está desempregado, se hoje seus negócios não vão bem. Hoje eu quero orar com você e por você, por essa área da sua vida, uma área que é tão importante, não apenas para você, mas para seus filhos, para sua esposa, para sua casa. A importância de ter recursos, isso é fundamental. Se tem alguém que deseja que você os tenha, esse alguém é Deus. Ver o seu negócio prosperar, ver você ter mais do que o suficiente, porque é isso que a Bíblia nos propõe, ter mais do que eu preciso, porque todas as vezes que eu tenho mais do que eu preciso, eu posso canalizar um pouco para abençoar uma outra pessoa. Então é importante que você entenda que Deus te trouxe aqui hoje para dizer: me tema, ande nos meus caminhos, e eu abro portas para você nessa terra, eu abro janelas para você no céu, eu dou a você o que casamento, o que dinheiro, o que formação acadêmica, o que casa própria, certo? O que ninguém pode te dar, eu posso te realizar. Então, em nome de Jesus, se hoje essa é uma área sua que você precisa de um milagre, pastor, eu estou desempregado, eu preciso de uma porta de emprego. Pastor, eu estou empregado, mas os recursos não são suficientes para mim, não está dando. Eu queria que você saísse do seu lugar agora, viesse aqui à frente, e nós como igreja vamos orar por você. Vamos orar pelo seu trabalho, vamos orar pelo seu dinheiro, vamos orar pelo seu negócio. Então saia do seu lugar agora e venha para cá, se você precisa de um milagre na área financeira. Não pode demorar, tá certo? Venha para cá. Isso. Traga a sua empresa, traga seu negócio, traga suas dívidas, traga. Vem para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é um culto diferente para nós. Isso. Vem para cá. Nos deixe orar por você, clamar ao Senhor por você, pela felicidade que você tanto busca, pelo prazer de viver que você tanto busca. Vem para cá, vem. Nós vamos orar ao Senhor. Olha quanta gente. Isso. Pode parar pelo corredor. Agora toda a igreja de pé. Você vai me ajudar em oração.
Você que ficou aí no banco, nesse motivo, estenda as mãos em direção àquelas pessoas que estão de pés agora. Me ajude a orar por elas. Nós somos uma família, um corpo, um organismo vivo. Senhor nosso Deus e Pai soberano, a Tua palavra nos ensina, ó Deus, que aquele que te teme e anda nos Teus caminhos, veria, ó Deus, a Tua mão poderosa agindo em favor. Por isso, ó Pai, eu quero entregar agora a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, em Tuas mãos. Algumas pessoas precisam de uma porta de emprego aberta. Elas já enviaram currículos, elas já buscaram relacionamentos, conexões, ó Pai, se inserirem novamente no mercado de trabalho, mas não obtiveram sucesso. Pelo poder do nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos agora em favor delas, como igreja, ó Deus. São nossos irmãos e nós pedimos que eles sejam abençoados pelos céus, em nome de Jesus. Abre uma porta de emprego, ó Deus. Traga uma promoção para aqueles cujos quais precisam de mais recursos. Coloca no coração deles, ó Deus, se aperfeiçoarem, investirem em conhecimento e em preparação, ó Deus, em nome de Jesus. Desperta os teus filhos e as tuas filhas, para que possam se posicionar, ó Deus, de uma forma cuja qual o milagre possa acontecer. Em nome de Jesus, entra com providência, ó Pai. Abre os céus para o teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a cada empresa, a cada empresário. Abençoa os teus filhos, ó Deus. Entra com providência. Que a empresa seja uma empresa saudável. Seus produtos, seus serviços, seus negócios sejam abençoados, dirigidos por pessoas que andam nos teus caminhos, que te temem, ó Deus, e elas possam ver como temer ao Senhor é benéfico, é lucrativo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a área financeira dessas pessoas, pedindo que a tua mão venha agir, venha mover, que o teu sobrenatural, ó Deus, possa entrar com providência. E nós vamos ver contratos, nós vamos ver portas abertas, nós vamos ter notícias de prosperidade, de avanço, de crescimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, pode aplaudir o Senhor. Isso, você pode voltar para o seu lugar. Enquanto você volta ao verso 3, vai falar de casamento. Tua esposa, no interior da tua casa. Quem aqui é casado, diga amém. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas mais abençoadas que você pode viver na sua vida é ter o privilégio de alguém ter escolhido você para viver com você até o último dia dela, ou o último dia seu. Uma das coisas mais preciosas está na pessoa do nosso cônjuge. Eu não sei se você é capaz de valorizar isso, mas alguém que disse sim à pergunta para viver com você até o último dia da sua vida. Nosso casamento, ele é tão precioso que a estratégia de Satanás de acabar com ele nos mostra o quão importante ele é para Deus. E
E é extremamente desafiador porque depende de mais de uma pessoa. Nem sempre estamos alinhados do jeito que gostaríamos. Normalmente, quando um quer perdoar, o outro não quer mudar. Quando o outro quer mudar, o outro não quer perdoar. Às vezes, um não quer mudar e o outro não quer perdoar. Nesses três ambientes, o fracasso é basicamente certo. O único relacionamento que vai dar certo de verdade, independente da crise que ele enfrenta, é quando aquele que quer perdoar encontra-se com aquele que quer mudar. Mudança e perdão juntos, no mesmo ambiente, faz com que a restauração se estabeleça. Às vezes nós brincamos, falando das adversidades dos casamentos, do convívio desafiador com uma mulher, do convívio desafiador com um homem, mas fora essas brincadeiras, o divórcio e pior, a insatisfação nos casamentos tem sido algo que tem desanimado essa nova geração. Eu sempre brinquei bastante com essas questões de casamento, mas já estou revendo meus valores, porque me parece que às vezes a nossa brincadeira acaba criando um desânimo, certo? Naqueles que estão propensos a se casar. Seu casamento é uma bênção. Seu marido é um homem de Deus. Sua mulher é uma mulher abençoada. Você é casado para sempre, em nome de Jesus. O diabo não vai dissolver o seu casamento. Você está entendendo? Ah, pastor, um dia eu divorciei. Eu não posso mudar o passado de ninguém, mas eu posso influenciar o futuro. Então você é casado para sempre. Amém? Essa mulher sua é uma mulher abençoada. É a mãe dos seus filhos. Esse homem é o pai dos seus filhos. Você está entendendo? Então nós vamos parar de dar sentença ruim para o nosso cônjuge. A partir de hoje, sua mulher é linda. A partir de hoje, sua mulher é uma lady. A partir de hoje, sua mulher é uma dama. A partir de hoje, a sua mulher é uma princesa. Só palavra desse tipo. Entendeu? Minha mulher não presta. Presta. Certo? Minha mulher, tudo de bom. Fala homem assim, fala para você acostumar. Todos os homens falam, minha mulher é tudo de bom. Isso. Certo? Seu marido é o quê? Seu marido é um homem bom, um homem honesto. Pode até estar meio perdido, mas vai encontrar o caminho. Você está entendendo? Pode até estar preso em situações desafiadoras, mas vai ser liberto. Você está entendendo? O milagre do Senhor vai vir para a sua casa. Por quê? Porque você teme a Deus e anda nos caminhos do... Então seu cônjuge, certo? Vai estar lá. Uma bênção. Então sai daqui, beije sua mulher na boca. Passa a mão no cabelo dela, dá um cheiro nela, certo? Dorme agarradinho, entendeu? Fala palavras boas. Não vai dar para falar sempre, que ninguém aqui é doido, certo? Tem dia que a gente briga mesmo, vai brigar sim ou não, mas tem que ter a compensação, entendeu? Tem hora que a gente está nervoso, não está muito afim de conversa, não está muito afim de papo, e também ninguém gosta desse negócio não. Essa palhaçada não, de vez em quando tem que rasgar, certo? Mas aí depois, meu amor, hein? Nossa, certo? Foi duro, hein? Mas glória a Deus que nós estamos juntos. Você é magnífica, uma mulher sensacional, certo? Isso, até porque a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é amar e respeitar a mãe dele.
certo? Então não quero mais ninguém do projeto Recomeçar falando mal de seu cônjuge. Você pode ter vontade, lembra? Vontade. Falar não. Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso, pega óleo ungido, passa óleo antes de ir para a igreja, para casa, passa o óleo na mão e vai para casa, passa no travesseiro do outro. Isso é importante. Pega às vezes um olhinho assim, eu vou providenciar uns óleos que vão virar uma igreja dessa pentecostal xiita, você levar para sua casa, chega lá, passa no smartphone do seu filho. Nós vamos orar para o filho, porque nós não criamos filho para ir para o inferno, nossos filhos são do Senhor. Você está entendendo? É isso aí, entende? Então, mas vamos deter no casamento. Então, o que é casamento de quem é casado no projeto Recomeçar? Sexo 2 vezes na semana. Agora eu vou fazer assim. Pronto, vou dar a regra. Eu não faço, mas quero ver os outros fazendo. Não é verdade? É isso aí. Vambora. Você está entendendo? Vambora. Amizade, intimidade, carinho, respeito, proteção. Amém? Um casal amigo, certo? O que pegar para um, pega por 2. Perdeu o sono de um, os 2 não dormem. Nós precisamos resgatar isso, com essas falinhas entendeu? E a senhora também, para com essas frescuras. Tudo se aborrece. Fica de mal, casal que fica de mal, não conversa. Que de mal. Entendeu? Aborreceu. Meu amor, o pastor falou. É isso aí. É nós. Eu não estou com raiva, eu também estou. Está achando que é só você que está com raiva? Mas eu te amo. Pensa uma coisa dessa. Pensa. Ele escutando a senhora falar assim: eu te amo. Certo? Pensa. Me perdoa. Pensa em umas frases ruins, não é? Perdoa. Entendeu, mulher? Aprenda a falar. Me perdoa. Não dói. Certo? Dá licença. Posso lhe ser útil? Que coisinha linda, né? Olha só. Vamos deitar, meu amor. Olha que coisa sensacional. Nós queremos casal assim. Então eu quero todo mundo que é casado, principalmente se você estiver aqui hoje com sua mulher. Então primeiro levante todo mundo que está com sua esposa, marido e mulher. Você que está aí com a sua adversária, fica em pé e segura na mão dela. Segura na mão dela. Isso aí, é isso aí, meu irmão. Olha agora para ela e diz: aqui é para sempre. Isso, você que o seu cônjuge não está aqui, você que está brigado, está meio separado, está de tudo, fique em pé também, porque você também faz parte desse processo. Vamos embora. Isso, glória a Deus, olha aí. Oh, meu Deus do céu. Diga assim: eu sou casado para sempre. Diga: o meu casamento é uma bênção do Senhor. Isso aí. Nós vamos estar orando agora. Eu quero orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar o nosso casamento em Tuas mãos. Toma cada um de nós em Tuas mãos. Cada marido, a cada esposa. Aqueles que estão bem, que estão vivendo momentos extraordinários hoje. Aqueles que estão mal. Aqueles que já estão longe um do outro. Toma em Tuas mãos, ó Deus, o nosso casamento. Nosso cônjuge é uma grande bênção do Senhor. Muito obrigado por Ele ter nos escolhido. Te agradecemos, ó Deus. O inimigo não vai nos destruir, ó Deus. Somos fortes. Temos as nossas diferenças. Mas o casamento não é um projeto nosso, é um projeto do Senhor. Então por isso, Pai, nós vamos até o fim. Sustenta-nos,
sustenta cada lar. Eu quero repreender divórcio, adultério e tudo aquilo que não provém do Senhor. Que palavras amigáveis saiam de nossos lábios, que palavras lisonjeiras possam sair de nossa boca, e que o nosso cônjuge se sinta amado, se sinta respeitado pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dá um beijinho. Deus abençoe. Senta. Glória a Deus. Agora, o texto vai falar de filhos. Teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, comer do trabalho de tuas mãos, ser feliz, ter um bom casamento e ver nossos filhos. Uma das coisas mais preciosas. Quando eu morava só com meu pai, às vezes eu chegava de madrugada e ele não dormia enquanto eu não chegava. E aí ele botava um remedinho embaixo da língua para acalmar. E ele brigava muito comigo quando eu chegava tarde demais. E ele me dizia: você só vai saber o dia que você for pai. E o dia que nasceu meu primeiro filho, nunca mais na minha vida eu dormi da mesma forma. Nossos filhos são presentes de Deus. Deus presenteou a mim e a Mary com 2. E nós vemos tantas lutas agora com os nossos netos, escola, desenhos, tentando tirar essas crianças do caminho do Senhor. Quantos pedidos de oração a gente vê no nosso grupo de irmãos, pedindo para intercedermos pelos nossos filhos. Quantos de vocês gostariam de já ter alguns dos seus casados? Quantos de vocês já gostariam de estar segurando um neto no colo? E o salmista diz: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, verá os filhos de seus filhos como plantas, como brotos de oliveira, como aquela florzinha promissora que o vento não vai derrubar, que vai sobreviver às intempéries da natureza, que vai se fortalecer e que vai virar aquele embriãozinho de fruto, que vai se formar, que vai ser doce, e mais do que isso, que vai carregar também em si a semente de uma nova geração. Nós vamos terminar este culto hoje orando pelos nossos filhos, entendendo que a bênção, sabe? O verso seguinte, ele diz assim, o 4: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, assim como com bons filhos, com um bom casamento, feliz, certo? Com sua situação econômica estabelecida, ok? Andando nos caminhos do Senhor e temendo a Deus. Assim será abençoado. Assim como em todas as áreas. Hoje eu vejo gente que tem dinheiro, com casamento uma porcaria. Um cara com casamento extraordinário, sem dinheiro. Casamento legal, situação econômica, os filhos
tudo perdido. Os filhos no caminho, o casamento legal, a saúde totalmente debilitada. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vive a plenitude. Ele tem mais do que o suficiente de tudo. E mais do que isso, as pessoas que olham para ele vão conseguir identificar. Por quê? Porque esse cara adora a Deus. Essa mulher adora a Deus. Ela serve a Deus de verdade. Bom, 2 textos nós vamos usar. O primeiro, Lucas, capítulo 1, verso de número 26. Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, verso 27, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Mateus, capítulo 1, verso de número 18. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, e achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, eu quero só fazer algumas colocações com vocês sobre situações que destruiria a maioria dos casamentos que eu conheço. Situações que criariam conflitos, às vezes irreversíveis, que criariam contendas muito fortes, mas que esse casal conseguiu administrar com muita maestria. Não sei se com muita facilidade, mas com muita maestria, certo? Eles foram comissionados, nada mais, nada menos, para criar o Filho de Deus. Se você às vezes encontra dificuldade para colocar limites, chamar a atenção de seu filho, imagine se você fosse pai e mãe de Jesus. Como é que você se comportaria criando alguém, certo? Que é maior que você, é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. E vamos entender um pouquinho o que esse casal precisou ter bastante. Bom, a primeira coisa que nós vamos encontrar nesse texto é o diálogo do anjo com a Maria. O texto não diz a idade que ela tinha, diz apenas que ela era muito nova, certo?
Maria era uma menina, certo? Bem mais nova que seu marido José. Aqui eu não quero falar de idade, eu quero falar de maturidade. Da capacidade que nós precisamos ter para ouvir as coisas. Em primeiro lugar, não para responder, mas para entender. É muito comum nós ouvirmos já intencionados em responder. E não nos preocupamos, né, em entender primeiro. Entender não apenas o que está sendo dito, por quem está sendo dito, em que momento quem está falando está vivendo, quais são as circunstâncias periféricas, o ambiente ao redor, qual é o ambiente interior de quem está falando. Normalmente nós não nos preparamos para isso, nos preparamos apenas para ouvir e estabelecer uma boa resposta depois dessa audição, mesmo que quando formos responder, o outro descubra que essa pessoa está respondendo a algo totalmente oposto ao que estava sendo dito. Eu não sei se você já teve essa situação, na hora de conversar com seu filho, com seu cônjuge, descobrir que quando ele te responde, parece que ele não entendeu nada do que você disse, porque na verdade ele não ouviu para entender, ele ouviu para responder. E isso gera muito conflito. Então vamos ver aqui, o anjo aparece para essa jovem, certo? Que ela era extremamente nova e, segundo ela mesma, era virgem. Essa não é uma ideia nossa, não é uma ideia da Igreja Católica. Não é. Por mais que as pessoas tentam alegar que a informação, certo, coloque sobre Maria não apenas uma idade muito precoce, mas ela não ser virgem, ela faz questão de dizer: eu não tenho a mínima condições ou condição de ficar grávida por uma coisa muito simples. Eu não conheço homem, certo? Eu não tenho relacionamento sexual. Eu estou prometida em casamento a um homem, mas eu não me relacionei com ele ainda. Então não há possibilidade de eu gerar um filho. Essa é a conversa da Maria com um anjo, certo? Ela está conversando com ele dizendo que ela vai engravidar, e ela rebatendo, dizendo que não há nela condições de engravidar, porque ela é virgem. Então o anjo apresenta para ela outra opção, que Maria não conhece, certo? E pouco entende. O anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, certo? E você vai ficar grávida do Espírito Santo. Essa é a conversa, tá certo? O anjo então explica mais uma coisa a Maria. Para você entender, Maria, o que está acontecendo, você fica sabendo agora que Isabel, sua prima, a esposa de Zacarias, aquela que além de ser estéril, ela é idosa, ela já atravessou o período da menopausa, ela está grávida no 6º mês, lá nas montanhas. Isso é o anjo conversando com a Maria, tá certo? Então tá bom. A Maria diz para o anjo: tá tudo certo, que cumpra-se em mim. Então, sendo assim, o anjo virou as costas e foi embora, ok? Assim que o anjo foi embora, a Maria arruma suas coisas e vai para as montanhas. Vai fazer uma visita a Isabel, ok? A sua prima. Para quê? Maria vai averiguar
se Isabel está grávida. Olha a maturidade dessa menina. Conversa com um anjo que explica o que vai acontecer. Ela explica as impossibilidades do padrão mental dela. O anjo então leva a conversa para um âmbito espiritual, explica que o Espírito Santo vai engravidá-la, certo? Maria começa a entender se ela vai gerar o Messias, alguém tem que precedê-lo, ok? Então o anjo diz, certo, que sua prima nas montanhas está grávida do 6º mês. Lembra, voz do que clama no deserto, ele prepararia o caminho. O anjo começa a explicar a Maria algumas coisas. O anjo vai embora, Maria arruma as coisas e vai ver se o que o anjo está falando é sério. Pastor, isso é falta de fé? Não. Ela já assumiu sua fé quando botou sua vida em risco, dizendo, eu aceito ficar grávida mesmo virgem. Eu não vou ter como explicar. Então a fé, ela já mostrou quando disse sim. Agora ela está mostrando a maturidade. Entendeu? Agora ela vai na casa da Isabel para ver como é que as coisas estão lá. O que é isso? Isso é um ensinamento que muitas vezes, se nós averiguássemos com mais cuidado grande parte das coisas que vivenciamos em nossos relacionamentos, evitaríamos muitos problemas, muitas discussões. Às vezes alguém te diz algo, vi seu marido assim, aconteceu isso assim, vi seu filho desse jeito, você já pega. Ela não. O anjo falou, ela não falou nada. Beleza, seu anjo. Já entendi, vou engravidar. O anjo. Agora Maria tem outro problema. Qual é? Falar com Zé. Engravidar é mole, mano. Quero ver contar para o José. Pensa, constrói na sua cabeça. Eu não vou falar sua esposa, não. Eu vou falar sua filha. Pensa, sua menina assim, 16 a 19 anos, fala para você assim, pai, essa semana estava aqui em casa, apareceu um anjo no meu quarto, engravidei. O que você faria? Fala sério. Nossa, que benção. Anjo engravidando. Na Amazônia os botos engravidam, porque anjo não pode engravidar, né? Para pensar. Pensa numa coisa. Eu só quero saber como é que a Maria vai contar para o Zé, porque eu fico imaginando a senhora para contar que gastou 150 no cartão. Já dá um boletim de ocorrência imenso. Tá certo, senhor? Para justificar essa conta. Pensa o B.O. O que aconteceu? Maria não falou. Porque não tinha como falar. Porque tem coisa que não explica. Tem momentos e situações que nós vamos viver no nosso casamento, na nossa casa, com nossos pais, com nossos filhos, que não adianta tentar explicar, porque só vai causar mais problema. Maria falou, vou falar o quê? Um anjo me visitou, engravidei. O Zé vai falar. Não vai falar não, ele pensou, vou te mostrar. Conclusão. José, que era um cara experiente, começou a anotar. Canela inchando, os peitos volumando. O Zé falou, caraca, maluco. Levei uma bola nas costas. Ué, pensou, eu estou falando aqui, eu não estou desmoralizando ninguém não, por favor, se você é católico, respeita a sua, ok? Eu estou explicando porque o negócio ficou doido. O bagulho aqui
O Zé está olhando, a dona está grávida, mano. E o Zé falou, não fui eu. Sabe? Aquele cara que puxou um tiro, uma espingarda para dar um tiro no leão que vinha. E quando ele olhou, era um guarda-chuva. Ele tirou e o leão caiu morto. Ele com o guarda-chuva. O que ele entendeu? Quem tirou não fui eu. Alguém tirou no leão. Ele pensou, o filho não é meu. Se o filho não é meu, é de anjo? Você ia pensar nisso? Eu só quero te mostrar a tensão que esse relacionamento dá. E como eles vão resolver essa situação. A Maria ficou quieta. O Zé foi notando, até que ele não teve mais dúvida. Falou, está grávida mesmo. E grávida de quem? De anjo? Não. O Zé falou, eu vou embora. Eu não vou denunciar a Maria. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Se eu denuncio, ela corre o risco de ser apedrejada. Eu vou ficar na minha. Vou embora e a vida que segue. Foi dormir. Não sei nem como é que dorme numa situação dessa. O anjo foi e falou com ele. Zé, acorda. Maria está grávida mesmo. Suspeitas concretizadas. Mas ela não está grávida de homem nenhum não, rapaz. Ela está grávida do Espírito Santo. Esse menino vai nascer, não é seu, mas é seu. Você cria. E pronto. E o Zé acordou. Pastor, o que é isso? Isso é porque esse casamento funcionou. Porque presta atenção, era uma menina madura, apesar de jovem, vivendo com um cara maduro, apesar da idade. Porque a idade não amadurece ninguém. Duas pessoas maduras, idades diferentes, mas a maturidade de Maria para lidar com a situação, aceito, não entendo, verifico, dá certo. Não vou explicar, porque eu não consigo explicar, não há explicação. O José recebe o impacto, ok? Não toma decisões nenhuma precipitada, está tudo certo, ok? Está gerenciando suas emoções, não questionou Maria, não perguntou, não falou de sua, nada. Ele estabelece uma estrutura, eu vou me embora. E nesse ambiente o anjo, já que Maria não explica, o anjo vem explicar a José. Porque coisas que você não explica, peça a Deus para explicar. Não tem como explicar? Explique, peça a Deus. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Pensa numa das dores mais desafiadoras de uma mulher. Algumas delas, certo? Ver seus filhos se casar, ir embora, partir. Isso é doloroso demais para algumas mulheres. Imaturidade. Mas é doloroso, elas estão sentindo dor, porque agora são meninos, vai embora. O menino já tem 30, já está fazendo hora extra nessa casa, certo? E a senhora deve ser mãe de Peter Pan. O que acontece é o seguinte, o menino, eu vejo isso. Na verdade, o que as mulheres pensam é o seguinte, o homem que eu queria que fosse embora está ficando. O homem que eu queria que ficasse está indo embora. É mais ou menos isso. Tá certo? Então tem que ter maturidade para encarar determinadas coisas. Então uma sogra madura, o que ela falaria? Se fosse madura? Minha nora, chega aqui. Você vai ter o seu um dia, você vai ver. Hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Esse menino é minha vida. O ar que eu respiro. Você é uma menina boa. Eu chamo você de megera, mas não é. Eu digo que você é uma bruxa, mas não é não. Você é legal.
O seu problema é o que está entre eu e você. Esse garoto. Não podia ser assim? Então não leva ele de uma vez, não. Vamos fazer guarda compartilhada. Me ajuda. Não seria legal, sim ou não? Mas a imaturidade faz com que, às vezes, uma se torne inimiga da outra. Imaturidade. Porque tem coisas que, às vezes, não dá a dor de uma sogra, às vezes, ao perder. É um negócio difícil, a dor do ciúme. Eu já falei isso aqui, eu era tão ciumento, eu já quase acabei com o meu casamento, mas pensa num cara ciúme. Eu tinha ciúme dos filhos. Uma vez, eu fui numa festa, e todas as vezes que eu fosse, eu vou abrir meu coração aqui, eu já falei uma vez, se eu fosse numa festa e tivesse um homem mais bem vestido, mais bonito que eu fingia que estava passando mal para ir embora. Fingia. Eu era dissimulado, fingia. E não era difícil ter uma pessoa mais bonita que eu. Era a coisa mais fácil de ter no ambiente. E eu tinha, hoje eu posso falar, eu estou curado dessa mazela, mas eu tinha, certo? Mas eu era o hiper, super, mega, power, ciumento. Aí uma vez eu fui numa festa com ela, e ela foi no banheiro, e a minha cabeça falou que tinha um outro homem lá, dentro do banheiro, e ela estava demorando, irmão. Falei, agora que eu vou pegar essa vergonhice, eu vou pegar é agora. É porque é uma dor que às vezes você não explica, você não tem controle. Você vai precisar de maturidade. Aí eu falei, quer ver? E eu vou justificar, vou falar que eu estou com vontade de ir no banheiro, ela não vai nem suspeitar. E eu vou pegar agora. Fui para a porta do banheiro. E ela está demorando. Eu falei, a hora que não vou arrebentar, é tudo. Ela abriu a porta, ela falou, calma. Eu falei, eu estou com vontade de ir no banheiro. Menino, eu entrei no banheiro, não tinha ninguém. Mas sabe o que a minha mente falou? O cara saiu nu basculhante. É só para você entender, às vezes a dor é um negócio, as pessoas fazem, ok? É difícil de explicar. Só quem já passou por situações, às vezes num momento de fúria, de dor, certo? Que você está descompensado, o negócio, falta de maturidade. O Zé controlou isso. E o anjo foi lá e falou, Zé, segura a onda. Maria maneira, pode casar com ela. Mas foi difícil, foi ou não foi? Sim ou não? Isso aí. Aí o Zé casou. Mas também pode fazer sexo não. Ele falou que ele não conheceu a Maria enquanto Jesus não nasceu. Eu gosto desse relacionamento, que é um relacionamento maduro, certo? Que entende a importância do sexo, que é Deus que criou, então não tem pecado nenhum. Tá certo? Quando se faz dentro dos padrões morais do Senhor, mas não fez, eu não vou mexer nisso aqui, porque esse é um assunto mais delicado. Mas aí a Maria está para dar a luz, já está para 8 para 9 meses. O tal do César Augusto lá, mandou fazer um censo, uma contagem, onde cada um tinha que contar na sua cidade. E aí agora vem outro problema. A Maria está para dar a luz. E o José precisa ir preencher o censo. E agora? O José resolve, quem preencheria o censo era só os homens, não seriam as mulheres. Então Maria não precisa, até porque ela não precisa ir para Belém, ela é natural de Nazaré. Mas o José vai levar Maria. Grávida de 8 para 9 meses. Não era melhor mandar a Maria para casa da mãe dela, sim ou não? Sim ou não? Para ganhar o bebê em segurança, tranquila, com conforto. Mas não, o José falou com a Maria, Maria, eu vou lá em Belém, vamos embora? Maria falou, vão. Pensa numa viagem desgastante. Demorou mais, porque o jumento tinha que ir só de primeira. Pensa. Ai, Zé. Nossa, quero ir no banheiro, Zé. Zé, não está dando falta de ar aqui, Zé. Nossa, era desconfortável, sim ou não? Sim ou não? Mas às vezes o seu casamento coloca você em situações desconfortáveis que você tem que aprender a conviver e a vivenciá-las juntos. O José não precisava levar a Maria.
Às vezes tem tarefa, eu falo isso. Hoje a gente tem tarefa, às vezes, que são complicadas para fazermos junto. Porque um gosta de ir, o outro não. Por exemplo, a casa de sua mãe. Às vezes é um ambiente, às vezes uma festa de amigos. Os amigos são dele, a senhora não tem nada, a senhora nem roupa tem para ir. A senhora não conhece mulher nenhuma que vai estar lá. Então a senhora quer ir? Não. Ele faz uma linha dura, vamos, é importante sua presença. Não gosto, ninguém está perguntando se a senhora gosta de ir. Tem. Acompanhar o marido, não tem que ir sempre, mas não pode ir nunca. Não ir nunca. De vez em quando tem que aparecer, igual fantasma. Para a pessoa saber que esse homem aí tem dono. Se a senhora tem um homem, não deixa esse homem aparecer sozinho não, que não volta mais para casa não. Não tem mais homem não, os homens estão sumindo tudo. E todas as vezes que um homem está dando baixa, ele leva outro com ele, ainda está, o negócio está complicado. Eu estou falando sério. O bagulho está, se a senhora tem um homem que procura a senhora, tu fica atrás da senhora, parece propaganda de Danone, me dá. A senhora fica quieta, cala essa boca, porque não tem mais homem desse tipo, eu canso de falar isso, e aqui na igreja eu posso falar com mais propriedade, porque eu sou pastor aqui. Ué, mas é sério? Então tem tarefas que são desagradáveis, e quando alguém está exposto, quem é mulher que não gosta de passar roupa, levanta a mão. Não gosta de passar roupa, pode levantar bem alto assim, não gosta de passar roupa. Isso. Se a senhora, o marido olhou, ela gosta? Não. Ela vai passar? Sim ou não? Vai. Não gosto, dane-se. Vai passar e vai passar. Agora, um homem que tem uma mulher que não gosta de passar, o que ele deve fazer? Regra número 1. É algo ruim para ela, sim ou não? Sim ou não? Ela é obrigada a gostar? Não. Talvez ela goste de lavar louça, mas não gosta de passar roupa. Mas tem que fazer. Então, o que você faz? Nunca dê mais de uma peça para passar. Só se for para compor, calça e camisa. Nunca dê duas para você decidir. Decida antes, maluco. Se tu der 2 camisas, ela vai olhar para saber se você é aquele cara do se multiplica. Você não tem só um tórax, então é uma. Então, outra coisa, nunca entregue na mão. Senão você vai se deparar com uma feição, uma expressão ruim, porque a pessoa não gosta. E não tem que gostar, então o que você faz? Pega o que quer, você já sabe. Pega a blusa e a calça, vai lá na tábua de passar, coloca, sai de perto e avisa, querida, eu vou precisar de passar 2, está lá. Outra regrinha, nunca passe por perto para nada, enquanto ela estiver passando. Porque tem gente que às vezes, vai lá, posso passar aqui? Pode passar aqui? Ela olha com ferro na mão, e diz, eu vou marcar esse bezerro, é na verdade? Outra coisa, depois que terminou, durante, nunca faça uma brincadeirinha. Quebrou sua mão? Vou quebrar sua cara. Você consegue entender? O nome disso é maturidade. Gente, eu gosto porque ele queria levar Maria provavelmente, não, mas ele levou? Sim ou não? Então tem coisas, eles foram juntos. Era desagradável, Maria também poderia dizer, não vou para a casa de mamãe. Maria falou, vamos lá, Zé, vamos lá. Vamos embora, foi devagarzinho. Quando chegou, outro B.O. Só tem problema aqui esse casamento. Não tinha mais lugar para hospedar. O Zé não foi no negócio do Airbnb. Ele não reservou, não. Não reservou, não. Se a senhora, eu fico imaginando, se fosse a minha mulher. Nós vamos ficar onde, Cláudio? Não, vamos ficar aqui, em qualquer lugar. Vê onde é a sua cova. Não, na verdade, eu acho isso um barato. Chegou, estava tudo lotado, não tem onde ficar.
e pronto, e não tem onde ficar, meu irmão. Foi sempre assim, sim ou não? Não, era uma situação pontual. Então, às vezes, a situação pode sair do controle de um. Convidou você para ir num lugar, chegou lá, está uma porcaria. E você fala, tá vendo? Por isso eu não queria vir, por isso eu não queria vir. Só me traz para furada. Uma pessoa dessa não precisa de demônio. Ela dá conta do serviço sozinho. Ninguém tem o controle de tudo. Alguém vai chamar. Às vezes, alguém vai chamar você para ir num restaurante para comer. Chega lá, a comida já veio aqui, não vim, queria experimentar. Olha essa pizza. Olha esse troço. Então ninguém tem o controle de tudo, não. Deu ruim. Aí o Zé arrumou um lugar. Um lugar onde ficavam os bichos. Entendeu? Era confortável, era apropriado, mas era o que eles? Isso aí, às vezes só dá para lidar com o que tem no momento e fecha essa boca, entendeu? Sua língua de trapo. Fica cobrando o outro, não tem controle. Isso, o que aquilo? O que aquilo outro? Não queria ter vindo. Está lá, quando de repente o esperado acontece, o que é? Maria entra em trabalho de parto. Agora que eu gosto. Quem vai fazer o parto da Maria? O Zé. Ah, se fosse tu, machão. Vendo aquele bebê coroando, aquela cabeça saindo. Só em pensar eu já fico zonzo. Pensa. Foi o Zé, eu gosto disso. Foi ele que estava lá no momento difícil, sim ou não? É um momento de dor, sua esposa, desafiador, está num lugar que não é dos melhores, mas estão vivendo seus momentos juntos. Jesus nasceu. José vai lá, corta o cordão umbilical, pensa. E está lá. Um momento extraordinário. E não tem muito a ver com o lugar não, viu? O lugar não é dos melhores. Mas melhor que um bom lugar é uma boa companhia. Uma boa companhia vale muito mais. Estavam cumprindo sua missão. Tá os dois ali. Chegaram os caras lá com os presentes. 3 presentes. Certo? O primeiro foi bom. Indica que ele é rei. O ouro. O segundo também é bom. Diz que ele é espiritual. Um incenso. Mas o terceiro é bem ruim. É um produto para passar em defunto. O terceiro indica, já aponta para a morte dele. Maria e José olham aquilo. Notícia boa, 2. Notícia ruim, 1. 2-1. Não dá para ganhar sempre. Os dois aprendem, olham para aquela situação, ninguém falou nada, mas aquilo acendeu uma luz de José. Naquela noite, aquela mirra vai fazer sentido. O anjo aparece para José de novo e diz: José, não dá para voltar para Nazaré. Lá está a sua carpintaria, lá estão as suas ferramentas, seus pedidos, clientes, negócios. Mas a hora é de proteger o menino. Pegue o menino e fuja. Estão querendo matá-lo. Agora a mirra já faz sentido, mas agora também faz sentido o ouro. É com o recurso do ouro que José
vai para longe da administração de Arquelau, o Herodes. Ele é perigoso, ele quer matar o menino. Agora nós temos o negócio em Nazaré e o menino em Belém. E a mensagem é: agora não é hora de pensar em negócios, agora é hora de proteger o menino, de cuidar da família. Homens, somos muito preocupados, em grande maioria, principalmente os mais velhos, a ser o mantenedor, a ser o cara da provisão, a ser o protetor. E às vezes para isso entregamos nosso dia, nossa noite, os nossos finais de semana, o nosso tempo. Mas aqui nós temos uma lição deste casal, que nos ensina que precisamos proteger nossos filhos. José então vai para o Egito e fica lá até que o anjo lhe avise: Herodes morreu, já dá para voltar. E ele volta. Agora o próximo episódio, Jesus tem 12 anos de idade. O casal continua criando Jesus. Vão para a festa da Páscoa em Jerusalém. E Jesus some. Ele desaparece. Eles não conseguem achar Jesus. Provavelmente eles não vinham juntos. E no final do dia, quando José encontra Maria, eles perguntam um ao outro: cadê Jesus? E nenhum dos dois sabe onde Jesus está. José diz: Maria, cadê o menino? Eu não sei. Achei que ele estava com você, José. Comigo não, Maria. O menino devia estar com você, é responsabilidade sua. Não, José. Ele é um garoto já, tem 12 anos de idade. Devia estar contigo, você é o pai, o responsável. Isso é o que acontece na maioria dos relacionamentos. Quando um problema aparece, nós não queremos resolvê-lo. Nós queremos botar a culpa no outro. Dizer: eu não tenho culpa nenhuma, foi você. Puxou você, foi você que fez. Eu te avisei. Né? Se não bastasse o erro acontecer, você ainda quer dizer que você avisou. Mas isso não aconteceu acontece na nossa casa. Na do José, não. Cadê o menino? O menino sumiu. Está com quem? Não interessa. O importante é que não está conosco. E se não está conosco, nós dois vamos procurar o garoto e pronto. Porque nós temos um problema para resolver. E o sumiço do menino é um problema nosso. Entendeu? Sua intimidade está ruim, o problema é de vocês dois. O dinheiro não está legal, o problema é dos dois. O filho está apresentando um problema, o problema é dos dois. Uma mãe está apresentando um problema, uma sogra, o problema é dos dois. Um está desfalecendo na fé, o problema é dos dois. Não vem essa história de botar a culpa no outro, não. Pelo menos aqui nós não vemos isso. Cadê o garoto? O garoto sumiu. Então o que nós vamos fazer? Todo mundo volta para casa. Nós voltamos para Jerusalém. Nós dois. Entendeu, Maria? Eu e você vamos voltar e vamos achar este menino, porque ele é responsabilidade nossa. É isso. Mas não. Em grande maioria, a responsabilidade não é sua, é do outro. É o outro, é o outro, é o outro. Pastor, porque o senhor não conhece ele? Ah, o senhor não conhece ela. Ah, porque o senhor não sabe. Ah, é? Então está certo. Os dois voltam. E aí eu gosto. Jesus está no templo. A dura que a Maria dá nele. A dura que ela deu nele. Você não deveria ter feito isso. Nós estávamos super preocupados com você. Olha o que ela disse. Ela não disse para ele: não. Meu filho, eu e o seu pai estamos procurando
por você faz 3 dias. Você é responsabilidade nossa. Você não deveria ter feito isso, Jesus. Vamos embora para casa. Jesus baixou a cabeça e foi com eles, e lhes era sujeito segundo a palavra. O Filho de Deus, ela está dizendo, não deveria ter feito, você fez errado. Não interessa se você é filho de Deus ou não. Você está debaixo da nossa responsabilidade. E foi a Maria que deu a dura. Olha só, hoje, tem pais que até hoje, o filho tem 4, 5, 6, 7 anos. O pai ainda não conseguiu explicar a ele o protocolo de uma igreja, o protocolo de uma festa, o protocolo de um restaurante. A criança não sabe. Não sabe. Grita onde não pode gritar, bate as coisas onde não se pode ter barulho, mexe onde não se pode mexer. Por quê? Ah, não. Está aqui, ó. Deus sabe a quem entrega seu filho. Não deveria ter feito, Jesus. Pega as suas coisas e vamos para casa. E pronto, ó. Porque nem orar eles podiam. Porque pensa, como é que ora para falar com Deus que o filho dele sumiu? Nem sei como é que é isso teologicamente. Senhor Deus, esse menino que é o Senhor, que o Senhor deixou aqui, sumiu. Não. E sabe o que é mais legal? Como foram discretos. A Bíblia não fala nada sobre a morte do José. Também não fala nada sobre a morte da Maria. Ok? Basicamente, todas as histórias construídas sobre Maria não estão na Bíblia. Nada que fala de sua morte, da assunção, né? Como foi ao céu, nada. E não tinha que falar mesmo, não. Porque alguém com uma missão tão especial como esse casal, se tentar falar, vai canonizar. Se tentar falar, vai dar problema. Porque nenhuma outra mulher pisou nessa terra, ouviu o Filho de Deus lhe chamar de mãe. Se tem uma coisa que Maria merece é respeito. Ela botou a vida dela em risco. Teve uma maturidade extraordinária. Foi uma mulher sensacional. Chamou a atenção do Filho de Deus, porque era a sua responsabilidade. E fez isso discretamente. Estava no pé da cruz, vendo aquele menino que ela criou. Que ela sofreu tanto. Agora pendurado naquele madeiro. Não há escândalo, elas estão chorando, obviamente. José provavelmente já tinha morrido. E mesmo se tivesse vivo, a Bíblia faz questão de não mencionar a sua presença. Porque problemas nossos, nós resolvemos entre nós. Aqui ninguém tem família perfeita não, meu irmão.
Aqui o pau quebra. Assim de gente, ó, chegou aqui no segundo casamento, porque não conseguiu manter o primeiro. E eu não posso mudar o passado de ninguém, mas eu posso influenciar o futuro das pessoas. Essa é a verdade. Então nós vamos aprender hoje, com este casal, com a discrição, com a responsabilidade, com a parceria, com a maturidade, para que Deus nos dê condições de levar nosso casamento adiante. Para que Deus nos dê condições de criarmos filhos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Fica de pé.